E aí pessoal, boa noite, mais um vídeo no ar. E as coisas estão sim tomando um rumo bastante preocupante, né? Nós temos medo do que pode acontecer, nós não temos como prever todos os acontecimentos diante este surto, essa pandemia, epidemia, qualquer coisa que seja, está causando medo, pânico e mortes de fato, né? Eu nunca neguei a doença, só apenas questiono até que ponto ela é de fato perigosa. Pois bem, tem aqueles negacionistas que de maneira irresponsável elencam, né, diversas teorias da conspiração. Podemos citar o senhor José Márcio 142, chefe Alexandre, entre outros. Além dos que usam a própria doença para causar pânico, né, como o senhor Exasprado, Mano Tóquio e Ed Caterva, né? Me interesso muito por história. Assim, eu gosto muito de história. É uma pena que o curso de história seja tão aparelhado pela esquerda. Aliás, qual que é a necessidade de você fazer uma graduação de história, sendo que você tem vastas e vastas literaturas à sua disposição hoje na internet, inclusive livros digitais. Eu sou muito interessado por aquela parte da história que remete à Roma Antiga e o começo da Idade Média, a Idade Média em si, porque é um período muito de transição. E Roma foi um império que de fato era algo uniforme. Roma ele trouxe muitas coisas que nós usamos hoje. O nosso próprio idioma, o idioma que eu falo às vezes incorretamente, advém do latim vulgar, que advém do próprio latim. Palavras de origem latina, né? Latim. Até no próprio inglês tem palavras de origem latinas, muitas palavras inclusive, né? E fora o direito romano, etc e tal, né? A concepção de vida romana. E Roma, na antiguidade, né, na época da Idade Antiga, ele constituiu um grande império que ia da Inglaterra até o rio Eufrates no Iraque, né? Ele tinha muitas províncias. E o que ocasionou esse desmoronamento do Império Romano do Ocidente, né? Que ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e Oriente, que houve momentos que as culturas de cada região não conseguiam ser de fato dominadas pela cultura romana. Então, o próprio exército romano já estava composto de bárbaros, né? E isso foi enfraquecendo o Império Romano. Então, o Império Romano ele não ruiu só por invasões bárbaras. Foi um problema de dentro para fora. Então, o Império ele colapsou também de dentro para fora e assim os invasores conseguiram acabar com o Império, né? Quando o fim oficial foi em 476, quando Odoacro conseguiu derrubar o imperador Rômulo Augusto, né? Então é engraçado que o primeiro imperador, o primeiro rei de Roma e o último tiveram o mesmo nome, Rômulo, né? De Rômulo e tal, né? Então assim marcou o fim do Império Romano. E o caos que o Império Romano, a queda do Império Romano foi tão grande que a Europa demorou séculos para se readequar. A estrutura romana era algo avançadíssimo para a época, né? Roma tinha sistema de saneamento. Roma tinha casas de banho e tudo, mas existia uma concepção dos aquedutos e muitas contribuições que o Império Romano tinha que se perdeu graças aos bárbaros, né? Os bárbaros, até usam o nome bárbaro, né? Barbaridade. Os povos germânicos, né? Os visigodos, os vândalos e etc e tal.
e muita coisa se perdeu, muita coisa, claro, foi a própria Igreja Católica e os povos do Império Romano do Oriente, né, a Constantinopla, guardaram, né, todo aquele conhecimento. E isso trouxe um caos tão grande para a Europa que levou séculos. Então eu vejo que o caos que pode ser que aconteça no mundo, seja algo que demore-se muitos anos para tentar se reerguer. Então, eu acho, claro, que guardadas as devidas proporções, né? Não é a mesma coisa, não, o que está vendo não é a mesma queda. Gente, eu não estou querendo dizer que é a mesma coisa só porque eu citei a queda de Roma. Eu só estou citando que muitas conjunturas são parecidas. Por exemplo, hoje a gente vive num mundo globalizado. A gente tem elementos da cultura norte-americana, europeia, asiática, etc., em vários e vários países. E vendo até esse fechamento de fronteiras, a paralisação da indústria, a queda das exportações, problemas de bolsa, etc., é como se fosse uma ruptura de dentro para fora, uma coisa interna. Como as cidades europeias com o fim de Roma, fim do Império Romano, foram esvaziadas, foram aniquiladas. A estrutura, eu penso que dependendo do tempo dessa quarentena, qualquer coisa que seja, ela vai causar um caos social. Eu já citei no vídeo Cerco de Paris durante as guerras napoleônicas, né? Paris foi sitiada pelo exército austro-húngaro, né? Nas guerras napoleônicas, e Paris ficou totalmente isolada. Era a forma de acabar com aquela guerra, não sei precisar em que ano que foi, mas aquela população, vendo que ela iria sucumbir pela fome, ela causou uma nova revolução. Então eu temo que se as coisas não forem resolvidas, seja através de uma cura para esse tipo de desgraça, que esse é tão desgraçado que é um inimigo invisível, que a ruptura social, não só no Brasil, quando eu falo no Brasil, eu não falo no sentido só do Brasil, eu falo no ponto de vista mundial. Porque a própria América Latina já estava tendo muitas instabilidades, né? O Chile é um país com muitas instabilidades. O México, a Argentina tem instabilidades. A Venezuela tem. E o Brasil, indiretamente agora com esta doença, não ficou livre. Tanto que, por mais que não falte mercadorias, a gente está vivendo uma greve dos caminhoneiros 2.0. O problema não é a falta de alimentos, é a paralisação do setor de serviços. Claro que eu não estou sendo contra as medidas de contenção pela doença. Eu sei que alguém poderia deturpar o que eu estou falando. E claro que eu ficaria bastante aborrecido, ficaria bastante... me sentiria injustiçado, muito, muito chateado se alguém deturpasse a minha fala, talvez porque eu ainda careço de uma boa clareza do que eu estou falando. Talvez eu não esteja me expressando bem, mas de qualquer forma já perdemos. Já perdemos pelo fato que ou padeceremos da doença ou padeceremos da crise, da recessão. E essa recessão, essa recuperação, talvez tenha. Mas com que custo humano? Com que custo? Porque legal, alguém vai comprar ações. Tem gente que está falando, não, é a hora de comprar ações, né? Compre ações, beleza.
Mas e as pessoas mais pobres que não pensam, as pessoas que não pensam em ações, elas pensam no que elas vão comer no final do dia, se elas vão ter seus empregos, vão conseguir pagar o aluguel, porque muitos não têm como fazer um estoque de alimentos como outros podem fazer. Eles não podem se dar ao luxo de ficar em quarentena. Não é que as pessoas não queiram ficar em quarentena, às vezes muitas pessoas não têm escolha, ou aquilo, ou elas não ganham dinheiro. Então a gente tem que pensar em todos os lados. Claro que essa doença, o Covid-19, ela tem sim um poder de tirar vidas, como já tirou, principalmente pessoas com mais fragilidade, pessoas que não têm uma resistência imunológica. E são vidas humanas, a gente tem que lamentar mesmo. Muita tristeza, muitas pessoas estão pagando com suas próprias vidas. Então, já houve 2 mortes aqui no Brasil, já confirmadas quando eu gravo esse vídeo. Mas eram pessoas com mais idade, mais problemas de saúde. Não que eu esteja minimizando a perda delas, mas por enquanto que não sejam mais mortes. Então a gente vê de um lado essa exploração de grupos da internet, porque como eu já defendo, a internet hoje é o principal meio de comunicação. A própria mídia tradicional tem ódio disso porque nós tiramos isso dela, né? Nós tomamos conta da comunicação, da informação. A internet já fez isso. A TV aberta já perdeu seu posto. O jornal impresso já perdeu seu posto. Não adianta, eles já perderam. Então somos pequenos e pequenos canaizinhos, né? Canais de YouTube, né? Pequeninas estações de informação. E tem aqueles que usam a informação que poderiam usar como sabedoria para expor ideias, para explorar de maneira midiática, maneira covarde, de maneira pilantra, para causar um terrorismo, causar um medo, um pânico. Porque, gente, medidas de contenção eu estou tomando, eu estou passando álcool em gel, ainda tenho um pouco aqui em casa. Chegar em casa, lavo as mãos, evitar tocar em pessoas, em objetos. Manter a higiene básica. Isso é simples, tomar banho e tal, essas coisas simples do dia a dia. Agora, causar pânico, causar um medo, as pessoas já estão apavoradas já com o fato real. Aí vem um maluco como essas Prado, Mano Tóquio, falando coisas absurdas. Já antes do problema estourar. Então a pessoa, quando ela já enxerga o problema, a pessoa do lado dela já está falando que algo é muito pior do que é de verdade. E isso me deixa muito aborrecido. Porque esse tipo de gente não ajuda, só atrapalha. E quando você fala alguma coisa, porra, tu é invejoso. O argumento que a pessoa tem, você tem inveja, porque ele tem muitas pessoas. Grandes bosta. Se o Exas Prado tem um grande público, ele tem um grande público pelo motivo errado. O Mano Tóquio idem. São desinformantes, são canalhas, mentirosos, espalham informações incorretas. Tem pessoas que, de canais muito menores, já desmentem as informações equivocadas desse tipo de coisa. E informação é poder. E vendo canalha usando isso para o mal. Os sites que o Exasperado coloca são fakes. Quase mordi minha língua. E tudo mais. Mano Tóquio mesmo coloca notícia. O Mano Tóquio teve a capacidade de colocar um vídeo que ele já estava infectado quando a doença apareceu. E aí? É complicado. Aí tem aqueles, como o chefe Alexandre falando, é conspiração, que isso é uma coisa da China, blá blá blá, blá blá blá. Aí eu penso aqui comigo.
O que o chefe Alexandre entende dessas coisas? Cara, é muito assim viajado. O cara, que é uma coisa globalista que tem num livro e tal, tal, tal. Ele também não sabe de nada, cara. Quando eu falo, eu que sou um bosta, eu que sou um Zé Ruela, falo que eu não sei o que vai acontecer amanhã, que eu não consigo prever. E eu não tô aqui para dar resposta para ninguém, é só minha opinião. Vem um maluco aí, blá blá blá, blá blá blá, que é um vírus fake, que não mata ninguém, que isso é só conversa fiada e blá blá blá. Cara, isso também não ajuda em nada. Quem que ele está ajudando com isso? Ninguém. Aí a pessoa, não, que é fake, é coisa de invenção da Globo. Beleza, a pessoa não toma nenhuma medida. Pega a mão, coloca a mão dentro do saco e depois vai pegar na comida. Vai cumprimentando todo mundo. O cara coça a bunda e sai cumprimentando todo mundo. Tosse, escarra, depois vai cumprimentar todo mundo. Ah, não, porque é fake, exagero dessas pessoas. Ah, também é uma puta irresponsabilidade. Um puta de serviço. Isso é pra cair o cu da bunda. Gente, não tem o que dizer. Não é assim que a gente resolve as coisas. A gente tem que negar que o problema existe. Quer dizer, a gente não tem que negar que o problema existe. O problema existe. Agora, qual é a real gravidade do problema? É um problema que afeta o mundo inteiro. Não tem um lugar do planeta que não vai ter essa droga. É que nem aquela coisa, são quase 200 países. Todos os continentes têm essa desgraça. A gente vive num mundo interligado, num mundo globalizado. Como era o Império Romano, dadas as proporções daquela época. Com o comércio entre as províncias e tudo mais. As identidades, eles estavam unidos numa identidade romana, mas eles eram povos individualizados. Hoje a gente vive num mundo globalizado, porém com suas características próprias, que nem o Brasil tem, os Estados Unidos tem, a Europa tem, o Japão tem. E aí? É complicado. É complicadíssimo, é uma coisa assim que... Esse vídeo é mais um desabafo, porque eu particularmente estou muito aborrecido. Eu não consigo mais acompanhar certos assuntos em relação a isso. Quando eu vejo meus familiares aqui ligando a TV Globo, eu tenho vontade até de desligar a televisão na hora, para não fazer coisa pior, porque a TV não tem culpa, a TV é um objeto que pode ser usado para outros fins, a não ser sem servir a televisão, mas às vezes dá aquela vontade de fazer uma besteira, quebrar a televisão, dá um ódio. Às vezes você dá vontade de deixar de seguir muita gente no Facebook. Então é um negócio complicado, um negócio que eu acho, de certa forma, está sim causando uma verdadeira polarização daquelas pessoas que estão com medo, estão de fato apavoradas, e aquelas pessoas que não enxergam a coisa como algo do mal, algo que pode acabar com a humanidade de fato. Aí eu não sei se é ou não é. Eu tenho o direito de questionar. Eu tenho o direito de achar se é ou não é. Claro que, ao meu ver, as pessoas não precisam perder a calma. Elas vão enfrentar a quarentena juntas. Não, juntas assim, em modo figurado. Você sabe como é o brasileiro. Então, de fato, o brasileiro, o ser humano vai, às duras penas, ele pode sobreviver a isso. Ele pode sobreviver a essa desgraça. Mas as sequelas vão ser graves. Negar isso é negar a realidade. O mundo em si ele vai perder com isso. Ele perde de um lado ou de outro. Agora a gente vai escolher. Qual que é a nossa escolha? Vamos perder pelo primeiro ou pelo segundo caminho. Os dois você já perdeu. E você não tem como retroceder. Ou você vai para um ou vai para outro. Ou você vai para Raccoon City ou vai para Centralia, né?
Qual que é o nome daquela cidade de Silent Hill? Central é a coisa original, né? Você quer ir pra Raccoon City? Ou você quer ir pra... sei lá que desgraça que aconteça. Porque eu esqueci o nome do negócio aí. Trocadilho. Perdeu o efeito. Então é isso. É só um comentário, um desabafo. E até mais.